paz do Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar mais uma porção desta palavra neste devocional Pequeno Almoço com Deus. Louvamos a Deus pela vida, pela oportunidade, pela chance que Ele nos dá de anunciar as boas novas da salvação. Como diz o Salmo 68, versículo 11, o Senhor deu a palavra, e grande é a falange, o número dos mensageiros que anunciam as boas novas. E nesta manhã eu estou aqui para anunciar as boas novas, aquilo que o Senhor ha colocado em nosso coração. E quero subordinar esta palavra ao seguinte tema: voando alto. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O detalhe que faz toda a diferença é os que esperam no Senhor. Quando nós olhamos para a expressão alturas, altura sempre foi uma palavra que empolgou o gênero humano. Quando nós olhamos para Santos Dumont voando no seu 14 bis, aquilo foi uma grande revolução. Quando nós olhamos para as aeronaves modernas, que têm a capacidade de cruzar os oceanos, de rasgarem os céus, isso tudo nos empolga, nos emociona. Quando olhamos para os arranha-céus, as grandes torres, os grandes edifícios, os grandes prédios, aquela imponência de estar nas alturas nos empolgam também. E quando nós olhamos para a águia, sempre o Senhor, quando Ele quer dar alguma ilustração, quando Ele quer trazer algum ensino de grandes proporções, Ele atrela isso à figura da águia. Há mais ou menos uns 9 meses eu tive a oportunidade de fotografar uma águia. E o que me chamou a atenção na riqueza dos detalhes era as garras, era a plumagem, era as penas, era o bico. Afinal, tudo naquela águia, tudo naquela ave era ligeiramente muito empolgante. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, e diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia, eu começo a conjecturar aqui comigo e colocar no meu coração que voar alto não é para qualquer um. Voar alto não é para qualquer pessoa que pensa positivamente. Voar alto não é baseado naquilo que surgiu de oportunidade, mas voar alto é para alguém que esperam no Senhor. E esta esperança, ela não traz confusão. Quando nós olhamos para o que o profeta Isaías está dizendo aqui, os que esperam no Senhor, voar alto significa voar o voo da esperança. E o primeiro efeito que voamos ou que alcançamos quando estamos voando os voos que Deus prepara para nós é que nós voamos em uma atmosfera, a princípio, que ninguém conseguiu alcançar ainda. Essa atmosfera, ela chama impossível. Quantas vezes o Senhor quer nos dar lições extraordinárias, lições especiais, lições importantes, e Ele permite uma prova, Ele permite um vento contrário, Ele permite uma adversidade só para nos impulsionar a essa atmosfera chamada impossível. O impossível é aquilo que chegou ao limite da minha capacidade de resolver. O impossível é exatamente a membrana que subsequentemente está condicionada, colocada além da palavra difícil ou extremamente difícil. E pasme você nesta manhã que esta atmosfera chamada impossível é o território onde Deus voa, é o território onde Deus navega, é o território onde Deus caminha, é o território onde Deus resolve os nossos problemas. Quando olhamos para o que o profeta Isaías está explicando no capítulo 40, versículo de número 31, ele traz o primeiro efeito deste voo muito alto, que é a renovação. O livro do profeta Jeremias, o livro das Lamentações, no capítulo de número 3, o versículo 22, versículo 23, quando os adversários do profeta Jeremias, que já não estavam acreditando nas suas profecias, já tinham as suas profecias como simplesmente palavreados de mau agouro, mas a Bíblia explica que lá no seu coração ele verbaliza uma palavra, ele traz à tona uma palavra, ele diz: a misericórdia ou as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No livro de Lamentações, no capítulo 3 e versículo 23, ele diz:
elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. O primeiro efeito, quando eu espero no Senhor, quando eu vou nas dimensões do Senhor, é aquilo que Israel experimentou no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 19 e o versículo 4, a expressão bíblica diz que Deus explica qual foi a forma, qual é o meio pelo qual ele tirou o povo do Egito, conduziu-os por 40 anos em meio ao deserto. As suas roupas não se gastaram, os seus sapatos não estragaram. Ele conduziu-os e introduziu-os à terra prometida. A Bíblia diz no livro de Êxodo, nesta referência de Êxodo 19:4, que Deus levou-os com asas de águia. É porque a cada dia era necessário o Senhor avultar na vida daquelas pessoas a esperança. O segundo efeito é que quando nós estamos voando o voo alto, o voo na esperança do Senhor, este voo que eu chamei aqui de voo da esperança, o segundo efeito é que ele vai aumentando a altitude. Quando vai aumentando a altitude, diz a Bíblia no livro do profeta Isaías ainda, no capítulo 55 e o versículo 9, o Senhor dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Versículo 8, e no 9 ele diz: assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim estão os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos e mais alto do que os vossos pensamentos. O segundo efeito do voo da esperança, quando estamos nas asas da águia, que o Senhor nos ensina de uma forma figurada aqui nesta manhã, nós primeiro desfrutamos da renovação, segundo, vamos alcançando aquilo que anteriormente só era algo como uma ilusão na nossa mente, vamos palpando o sobrenatural como coisa já natural. O terceiro efeito é que desenvolve a perseverança. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Primeiro, segundo, subirão com asas como águia. Diz a Bíblia: correm e não se cansam. Esse correr e não se cansar é uma apologia direto à perseverança. E quando olhamos para a Bíblia, aquilo que o escritor aos Hebreus explica, no capítulo de número 10 e o versículo 36, ele explica: necessitais de perseverança, para que depois que fizerdes a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nesta manhã Deus está te convidando a voar mais alto. Nesta manhã Deus está nos convidando a alcançar dimensões, altitudes que outrora nós nem imaginarmos. E o final do versículo diz: caminham e não se cansam. Sabe o que o texto quer dizer com esta expressão? Ele quer dizer que não é o tempo de olhar para a circunstância, não é o tempo de olhar para a dificuldade, mas é o tempo de olhar segundo a fé. O apóstolo Paulo, quando ele explica na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7, ele diz: é tempo de andarmos por fé e não por vista. Quando nós olhamos segundo a fé, o quarto efeito do voo da esperança, primeiro é a renovação. O segundo efeito é que nós vamos subindo na dimensão do Espírito Santo, sobrenatural. Terceiro, nós desenvolvemos a perseverança. E quarto, é que nós agora olhamos segundo a fé. Talvez você está olhando para a sua situação, olhando para o seu problema, para a sua adversidade, e está vendo na sua frente, ou diante de você, apenas uma placa: rua sem saída, poço sem fundo, solução impensável. Mas a Bíblia diz em que é o tempo não de andarmos pela vista, por aquilo que vemos ou contemplamos, ou aquilo que o governo pode nos dar, mas é tempo de andarmos por fé. Porque quando eu ando por fé, eu ando além da circunstância. Quando eu ando por fé, eu ando além do problema. Quando eu me preparava para gravar esse devocional, o nosso telemóvel esteve tocando e estava ouvindo uma irmã testemunhar. Há alguns dias atrás, ela havia pedido oração por uma jovem indiana, cujos documentos, quando se trata da legalidade, da questão de escola aqui neste país, há uma certa dificuldade. E aquela moça, ela tinha em si, no seu bojo, um problema muito sério, porque não falava o português, e agora vinha para cá, e como que ajusta a grade escolar? E aquilo já arrastava por 6 meses, até que ela pediu para levantarmos um clamor a Deus, mesmo não crendo no Deus que nós cremos, mesmo não sabemos o idioma que nós falamos, mas ela acreditou que aquela fé que ela percebia nos cultos
era isso que ela precisava. E nós levantamos um clamor a Deus e percebemos quando fomos alcançando dimensões maiores, mais altas, altitudes mais elevadas. E ela telefonou, aquela irmã agora esteve anunciando no telefonema, dizendo: olha, Deus solucionou o problema. Por isso, nesta manhã que você assiste esse devocional, eu não sei a que hora você está assistindo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor te conhece por nome. Eu sei de uma coisa: a alta altitude, o voo alto é o que Deus tem para si nesta manhã. Mas é necessário que você espere no Senhor. Esta esperança não é só de cruzar os braços. Esta esperança, ela fala de um compromisso. E se você quiser avançar a essa altitude nesta manhã, eu quero orar consigo em o nome de Jesus. E Deus está a trabalhar em sua vida. Eu acredito nisso piamente. Deus, te louvamos nesta manhã, porque este voo, Senhor, às alturas espirituais não é resultado do pensamento positivo. Não, Senhor, não é resultado simplesmente de um início de uma boa atitude, mas é de um compromisso, de uma aliança e de um pacto. Te glorificamos, Senhor, pelo milagre na vida da Pink, aquela jovem que acreditou que o Senhor poderia fazer coisas altas. E agora essa pessoa que nos assiste, cujo problema, Senhor, está afligindo, eu quero te pedir: leve esta pessoa a voar às maiores alturas espirituais. É o que eu suplico e peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus em nome de Jesus. Até amanhã. Fica na paz, que o Senhor te abençoe grandemente. Voe alto. Deus tem isso para a sua vida. Amém.